Para mim, é uma honra poder receber nosso irmão Vladimir. Eu não tive a oportunidade de conviver com o Bill, né? É Bill que você não é o Bill, não é isso? Mas pela minha vivência cristã, pelo tempo de caminhada com Jesus, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito quando homens e mulheres têm a visão do reino e servem ao reino. E eu vi isso em Vladimir. Por isso, eu o convidei para estar aqui hoje, para ser o porta-voz do Senhor nesta noite para a nossa igreja. Quem não veio, vai perder, não é? Eu sei que alguns viajaram, outros por outros motivos não puderam estar presentes, mas nós estamos aqui para nos banquetearmos com o Senhor. Vladimir, por favor, venha até aqui. Louvo a Deus por sua vida. Por falta de água, é que ele não vai deixar de falar. Irmãos, ok? Então, os irmãos estão vendo aqui que tem 4 copos de água. Então, o sermão será longo. Talvez tenhamos uma vigília. Ok? Mas, Vladimir, uma honra ter você aqui, meu irmão. Me sinto honrado por Jesus de poder orar por você agora e franquear este culto ao amado irmão. Senhor, aqui está comigo o teu servo. Eu quero agradecer pela vida dele, por sua família, por tudo aquilo que ele representa para os seus e para o reino. Tenho certeza que ele é um cidadão do reino. Então, Pai Cristo, eu abençoe na exposição daquilo que o teu Espírito já colocou no coração dele. As experiências e a tua palavra. E através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Graça e paz, irmãos. Amém. Vocês estão bem? Estão preparados aí para nós? Pastor de Oliveira tem. Ele promete que eu vou ser bem breve, né? Ainda nessa noite eu termino. Nessa noite. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a Deus aí pela vida da igreja, que é a amada igreja, que os irmãos conhecem. Não repare que eu posso chorar, viu, pastor? E retornar aqui novamente é muito bom. Onde nós nascemos nessa igreja, e como é bom hoje, nessa noite, estar rodeado dos irmãos familiares. Obrigado, Tiago. Obrigado, Nayara, Elis, Massai. Obrigado, Gabriel, por ter atendido também, convidei o Gabriel, junto ali com a sua namorada ali, veio junto aqui. Gabriel também é membro lá da igreja de Jundiaí, da IBA. E eu trago aqui um abraço do pastor Gil para a igreja. E é muito bom nós podermos retornar aonde nós somos encontrados por Cristo. E enquanto o pastor falava que o seu pai pegava e abaixava os meninos na água, né? Me veio a memória. Eu e o Tiago aqui. Era o Pipoca e o Alegria. 2 palhaços da igreja. Então, são momentos que é marcante na nossa vida. O Marião lembrando aqui do Marmitex. E nós temos feito esse trabalho diariamente lá em Jundiaí também. Mas, às vezes, nos irrita esse trabalho também. Ser missionário. O que é ser missionário? Cada um que está aqui é um missionário do Senhor. Cada um. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Meu amado, você foi comissionado, você foi chamado para ser um missionário do Senhor. Se você não sabe
pregar, não sabe falar, não se preocupe com isso. Falar nós sabemos. Às vezes nós temos vergonha de pegar uma Bíblia e ler para o nosso familiar, para ler para um amigo, ou mesmo que dirá, então na rua, para alguém, posso falar um minuto de Jesus? Mas diga para aquele que estiver ao seu lado, lá na rua, na sua casa, Jesus te ama. Jesus te ama. E o nosso testemunho vai falar um pouco mais alto do que palavras. A nossa conduta do dia a dia. E eu quero aqui agradecer a Deus aqui, porque nós pudemos ter um momento, uma viagem missionária para o Uruguai. O Uruguai é um país ainda, eu diria, em crescimento. Peraí, mas o Uruguai não é um país já, mais ou menos na mesma idade do Brasil? É. Mas ainda existe muita coisa a ser feita ali no trabalho do Uruguai. E nós fomos pela Tate Bion. Tate Bion é um pessoal que tem trabalhado, vamos dizer que esse grupo é presente em 86 países. E no Brasil está no Rio Grande do Sul. Lembra o bairro agora, Gabriel? Gramado. Em Gramados. Então tem essa base no Brasil, ela é em Gramados, mas eles estão vindo para São Paulo, estão atuando em toda a região. Se convidar, escuta, pode vir aqui em São João Cristo, vou dar uma palestra sobre a Teixeira, e temos ali também a irmã Rosângela, que é missionária, junto com o pastor Emerson, que esteve conosco lá também no Uruguai, e ela trabalha com a neurociência voltada à luz da Bíblia. Ela é psicóloga, então muitas situações na vida das pessoas, ela trabalha, o alvo dela é todos, mas ela tem trabalhado muito com o público cristão. Então, tem muito cristão sofrendo na alma, e são crentes já há muitos anos no Evangelho. Mas existe ainda um requisito, um pequeno requisito na alma, de um trauma de criança, que às vezes vai se manifestar quando adulto. Então, ela trabalha nesse campo, e nós tivemos lá no Uruguai, nós fomos em 12 pessoas, e foi algo assim muito marcante para a minha vida, eu creio que também para o Gabriel. Foi a primeira viagem missionária que eu fiz depois de 30 anos no Evangelho. Uma viagem missionária, como eu digo, missionário nós temos que ser todos os dias. E talvez o missionário maior que nós vamos ser, sabe onde é? Está tão pertinho de nós. Boa noite, Patrícia. Sabe onde é? Dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar, aquele que dorme ao nosso lado. Eu vejo aqui a luta da irmã Clécia junto com o irmão Sidney. Eu quero declarar o irmão Sidney, no nome de Jesus. E nós temos orado por este homem. O tempo é de Deus. Que o Espírito Santo possa visitar ele nesse momento. E quem sabe ele apareça aqui ainda até o término do culto. Deus queira. Se Deus quiser fazer, ele faz. Ele é Deus. O Uruguai, ele tem uma população estimada em 3 milhões e meio de pessoas. É um país menos populoso da América do Sul e a sua população está estagnada nas últimas décadas, com taxa de crescimento negativo. E é um país que, com todo esse pessoal que tem, sabe quanto tem de evangélicos lá no país? 8%. Vamos colocar 10%, 90% não confessam a Cristo. Existem outras religiões, o catolicismo, que também é muito forte, mas aqueles que realmente, igreja evangélica, é 8%. Então é um povo que necessita de nossas orações, necessita de um trabalho lá, e lá no Uruguai nós ficamos em Ercira Paluere. Tivemos ali no trabalho, nosso trabalho missionário foi mais para fazer um trabalho braçal, trabalho na comunidade, lá no prédio. Eles precisavam de mão de obra, de pedreiro, eletricista, pintura. Então nós fomos no dia 30 de março e retornamos no dia 8 de março. Teve alguns irmãos que voltaram no dia 6,
Então foi um momento assim muito gratificante para mim, eu creio para todos que tivemos ali pela primeira vez. Peraí, mas o missionário não é somente para evangelizar, falar de Jesus? Não. Você vai ser evangelista a partir do momento que você se dispor a ajudar o seu vizinho no que ele precisar. E lá nós temos também um índice muito grande de suicídio. Então, pessoas que não têm a Deus, embora nós estamos tendo um grande índice também de suicídio de evangélicos. É algo preocupante para nós. Tem crescido esse número de evangélicos que pastores tirando sua própria vida. Nós somos cristãos, mas nós não estamos imunes às enfermidades. E essa, se eu posso dizer, a patologia do cérebro, ali, essa enfermidade de depressão, tem tirado o sossego de muitos cristãos. Nós temos que entregar a nossa vida a Cristo, na mão de Cristo, e deixar que Ele nos conduza. Mas vai ter situações que na nossa vida nós não vamos ter controle, mesmo estando em Cristo, sendo salvo por Cristo Jesus, mas tem situações que fogem das nossas mãos e falam, Senhor, eu tenho que ser mais dependente de Ti. Está em Tuas mãos. Louvado seja Deus pela vida da irmã Raimunda, terminando essa fase da quimioterapia. É vitória mesmo. Nós temos que agradecer a cada dia. Ah, mas eu vou agradecer porque a irmã passou por esse momento difícil na vida. Não somente por isso. Nós temos que agradecer pelo ar que respiramos. Amanhã, se Deus resolver fechar o nosso oxigênio, um abraço, nós estamos perdidos. E o Uruguai é o país menos religioso da América Latina, com esse número de gnóstico e pessoal que não querem saber de Deus. E quando às vezes são questionados, eles, eu não creio em Deus. Nós não tivemos esse momento lá no Uruguai de poder sair à rua evangelizando. Porque o tempo nosso ali, esses 9 dias que ficamos ali trabalhando, foi algo assim que foi um trabalho mesmo. Nós temos aí algumas fotos do que fomos ali, o nosso objetivo, o nosso propósito de estar fazendo ali, né? Então foi algo assim que realmente Deus tem propósito. E se você for chamado, não é comigo não. É lá por irmão Rocha que vai, deixa ele ir, eu não quero saber. Não. O chamado é de cada um. E Deus às vezes vai nos chamar no particular. Para nos levar aonde Ele quer. Às vezes nós queremos ir para... Nós vamos fazer que nem Jonas. Deus manda para um lado, eu quero ir para o outro. Não. Seja obediente à voz do Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós obedecemos, tudo se torna bem mais fácil. Tudo se torna bem mais fácil. Deus vai nos encaminhando. E tivemos nesse momento lá no Uruguai, onde pudemos ali, nós vamos para evangelizar, mas nós fomos tratados também, de ver a vida daquele pessoal que estão ali, seminarista, e ouvir a história de cada um deles. Aí você fala, Senhor, obrigado, porque eu sou milionário, eu sou rico, e a situação que o país vem passando, e pessoas que estão ali no seminário, pessoas que estão machucadas. Uma garota que, por aceitar Jesus Cristo, os seus pais a puseram fora de casa. E o projeto abraçou ela e trouxe ela para dentro do projeto. Porque aceitou Jesus, mas é o cumprimento da palavra. É o cumprimento da palavra porque tudo que nós estamos vendo acontecer no mundo é a volta de Cristo sendo anunciada. E a palavra diz mais ainda, por amor a Cristo, se você não deixar o teu pai e sua mãe, você não é digno de seguir a Cristo. Esse foi o contrário. Os pais que botaram ela para fora de casa. Então você olha nos olhos daquela garota, você vê ela triste, ela se abriu com algumas irmãs,
o coração dela ali, o porquê da tristeza dela. Louvado seja Deus que tem a irmã Rosângela, que estava em Gramado, foi para o Uruguai justamente para trabalhar com cada um deles ali. Que cada um tem um trauma na infância ou depois de adulto. Então, são momentos ali que para nós foi algo assim marcante. Nós vamos para aquele ministrar a palavra, nós saímos de lá edificados. Eu pude participar de uma das aulas, um professor que é brasileiro, de Osasco, está morando em Montevidéu, e ele vai lá e ministra as aulas. Só que as aulas eram tudo em castelhano, tudo no espanhol. Se você não habla espanhol, e está entendendo? Sim. Alguma coisa a gente acaba entendendo. Eles falam muito rápido. Aprendemos música em espanhol, cantamos junto com eles, acompanhando eles, né? Não que sabemos o espanhol, arranhamos o nosso portunhol, vamos dizer assim. Mas foi algo assim muito gratificante. Rafa, você pode passar as fotos sobre a Patrícia? Dá para voltar anterior? Isso. Aí a equipe de suporte no Brasil, Daniel Lima, Irmã Ruth, Davi, Carlos e Ruth Paiva, são pastores dos missionários. Então, lá em essa tecnologia tem aqui, tem lá também. Então, esses missionários que vão para trabalhar com os pastores. Peraí, mas pastor precisa ser ministrado? Com certeza. O pastor vem aqui, ele ministra a palavra, mas eles têm uns encontros, por isso existe o encontro dos pastores, culto dos pastores. Ali vem um pastor que vai ministrar na vida daquele povo, dos pastores, que são tão sensíveis quanto nós. O pastor não é um super-homem. É um homem escolhido por Deus, sim, para estar à frente da igreja, mas ele necessita do cuidado também de uma palavra. Aí, esses momentos, lá da TGBION, teologia para a vida, os ministérios, tem ministrado também aulas de música. Então, aquele que tem uma aptidão, ali, olha, vai ser bem recebido. Eu creio que Deus vai usar de uma maneira excelente. Pode mudar isso. Olha, é uma equipe lá, esse é o local onde nós tivemos, lá no Uruguai. Então, é uma equipe muito grande que tem lá, e nós tivemos um privilégio, quando nós fomos, ia ter uma escola de futebol. E no nosso meio foi o irmão Maurício, que é que cuida do futebol com as crianças em Jundiaí. Ele falou, gente, eu não sei, eu não faço serviço de pedreiro, não sei elétrico, o que eu posso fazer é carregar massa. Quando chegou lá, ficou sabendo que ia ter esse congresso de futebol, o pessoal já abraçou ele e falou, vem para cá. Então Deus não faz nada em vão. Pode mudar, Patrícia, por favor. Esse é o impacto que teve também aí, os estudantes de lá também, olha. Então, são momentos que nós temos, eles têm o serviço de educação, apoio às igrejas, aliança com o Colégio Betel, esse seminário teológico lá em Teixe, no Uruguai, centro de formações de professores cristãos, projeto para centros educacionais no interior, e também a Teixe Plus, que eles têm um trabalho que eles fazem dentro de escolas. Esse é um trabalho social para ensinar os alunos, e é o meio que nós temos dentro do Uruguai. Se chegar querer levantando a bandeira, nós somos Igreja Batista e viemos aqui para evangelizar. Ou vamos ser presos, ou vamos tirar nós do país. Então, olha, esse é tem as outras isso. Essa foi lá do nosso Uruguai, pode passar, Patrícia, por favor. E aí foi nosso trabalho lá. Essas caixas de esgoto não tinham lá. Então, nós fomos para poder terminar 2 casas que os missionários irão morar. Então, nós fomos essa parte de esgoto. Teve depois uma noite lá da fogueira, junto com os alunos do futebol. Ali do outro lado,
Aí a equipe que nós fomos para lá, então tem o irmão Joe, que está nessa frente, junto com a... Não, que está tirando foto mais atrás. Ele e a esposa são de Jundiaí, estão morando no Uruguai também. Então é algo assim, a família, o pessoal vem do sul, do Uruguai, tinha um inglês lá que estava lá junto, também um americano, não inglês, americano. Então é algo que realmente, quando você é abraçado por esse povo, você se sente amado por Deus. Pode me dar, Patrícia, por favor. Aí a Naira, ela é da igreja de Campo Limpo, Caieiras. Ela é uma garota da Assembleia de Deus. Quando ela soube desse trabalho, ela perguntou para o marido dela: você deixou eu ir para o Uruguai? Casada há 6 meses. O marido dela falou: pode ir. Ela ficou sabendo através da Igreja Batista, né? Lá de Jundiaí, aí, tá? E ela acabou indo conosco. É uma bênção essa... O esposo dela participa da igreja da Rosângela. Da Rosângela. Isso. Então, olha, imagine o marido liberar uma esposa casada há 6 meses, ficar 10 dias fora. Na verdade, ela voltou no dia 6. Mas foi bênção. Louva ao Senhor, prega muito bem também. Então, cada um de nós tivemos um momento ali de trabalho, na cozinha, na cocina, ali fazendo, ajudando o que fazer. Essa irmã, a Mari, que é à frente, e a Andréia, esposa do pastor, também foi bênção e vai preparar, vai ajudar. Ninguém fica sem fazer nada. Ah, mas eu não sei fazer nada disso. Você sabe limpar banheiro? Sabe fazer alguma limpeza no banheiro, jogar água, varrer, tirar o lixo? Já está servindo. Aí, novamente, a equipe que fomos, daquela coluna para cá, foi o nosso pessoal que esteve lá. Entre as colunas, tem alguns deles que estão ali, que é lá do Uruguai também. Mas, olha, foi assim, eu posso dizer, uma experiência muito boa. Terminou? Então, nós terminamos com essa foto aí. Eu quero, mais uma vez aqui, pastor, agradecer a Deus pelo cuidado. Eu creio que aqui ficaram orando, intercedendo por nós lá. Foi feito muitas coisas. Tivemos em 2 igrejas, dividiu o povo. Um foi para uma igreja lá em Estina Paulieira mesmo, e a outra foi numa outra cidade... Na mesma cidade, só que mais próximo da praia. Mais próximo da praia. Então, mas foi bênção em nossas vidas. Eu quero estar orando nesse momento, pastor, para nós agora ter uma pequena reflexão de uma palavra. Senhor Deus Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te louvar, Senhor. Te agradecer por esse momento, onde nós podemos estar ali, Pai, fazendo essa viagem missionária, onde eu creio que o Senhor nos guardou tanto na ida quanto na volta. Nesse momento nós pedimos, Senhor, visita, Pai, visita a Teixeira, visita ali cada líder, Senhor, a direção ali, Pai, cada um ali, Papai querido, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando cada missionário ali, Pai, cada estudante, Pai, levantando os recursos, levantando o sustento de cada um, Pai, em nome de Jesus. Pai, agora eu quero pedir pela Tua palavra que há de ser ministrada, Pai. Que seja o Senhor falando, Pai, falando na minha vida, sobre a Tua palavra, que eu possa ser um instrumento do Senhor, para a honra e glória do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, quem aqui é digno de entrar no céu? Quem que é digno? O irmão Rocha é o mais... O irmão Rocha é o mais idoso aqui da turma, irmão Rocha? É, o velhinho. O irmão Rocha vai primeiro. Não quer dizer que o irmão vai ser o primeiro a entrar. Não quer dizer que o irmão vai morrer primeiro, não. Pode ser eu, viu, irmão Rocha? Quem é digno de entrar no céu? Nós somos dignos de estar na presença de Deus? Se vocês for sua Bíblia, vamos abrir no Salmos de número 15.
Salmo de Davi. E aqui o cidadão do céu. Salmo de Davi, de número 15, que vai dizer assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda de sinceridade e pratica a justiça, e do coração fala a verdade, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta, aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano, seu não muda. Aquele que, mesmo que jure com dano, seu não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz essas coisas nunca será abalado. Meus amados, aqui Davi perguntando para Deus: Senhor, quem habitará no teu santo monte? Quem habitará no teu tabernáculo? Davi faz no versículo 1, ele faz duas perguntas. Quem que representava o tabernáculo? O tabernáculo era o local onde eles adoravam a Deus e levavam ali as suas ofertas, os seus sacrifícios. Tabernáculo. O tabernáculo representava a presença de Deus. E o tabernáculo foi Deus quem disse para Moisés, lá em Êxodo, no capítulo de 25 ao 40, Deus fala para Moisés: Moisés, eu quero que você faça um tabernáculo onde eu possa morar todos os dias, onde vai estar a minha presença. Deus queria estar no meio do povo. E Deus, do capítulo 25 ao 40, Deus dá toda a coordenada para Moisés, como ele queria o tabernáculo, como deveria ser cada detalhe. Moisés levanta o tabernáculo, onde o povo vem, que Moisés pede, Deus nos pede isso, tragam o que você tem para oferecer. E foi levantado o tabernáculo. Aonde foi levantado esse tabernáculo? Em cima do Monte Sinai. Então, aqui quando diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? O Monte Santo é o Monte Sinai. E o tabernáculo foi levantado ali naquele local. E ali representava a figura de Deus no meio do povo. Deus estava presente com eles ali. Então ali eles vinham trazer as suas ofertas. Qualquer um poderia entrar dentro do tabernáculo? Não. O tabernáculo tinha 3 partes distintas. Na primeira parte, onde o tabernáculo entrava no pátio ou átrio, seria os israelitas que vinham trazer sua oferta e deixavam ali na mão dos levitas, sacerdotes. E aí os levitas levavam o sacrifício para dentro da onde? No santo, no lugar santo, aonde é colocado levitas e sacerdotes. E no lugar agora do santo, somente o sumo sacerdote podia adentrar. E isso era feito uma vez por ano para expiação do pecado do povo. Então, olha, era algo que tinha ali. Quem poderia entrar no santo do santo? O sumo sacerdote. Então nós vamos ter que se tornar sumo sacerdote para poder entrar no santo do santo junto com Deus? Para nós podermos habitar com Deus, nós vamos ter que se tornar agora sumo sacerdote? Não. O tabernáculo, no Monte Sinai. O tabernáculo era a tenda móvel do Senhor. No Monte Sinai é um lugar físico. E ali eles tinham todo o ritual que se fazia para poder ter a presença de Deus. E Deus estava ali presente, e tudo que vinha, que tinha que passar ali na mão de Moisés, ele como líder: Moisés, fala com o nosso Deus, vamos apresentar a Deus as nossas necessidades. O tabernáculo ficava no centro do arraial, e em volta as tendas do povo.
e eram por volta de 600 mil homens. Esse povo foi o que saiu do Egito, e lá no deserto, Deus pede que levanta-se o tabernáculo. Olha, eram 600 mil homens. Se cada um tivesse uma esposa, já iriam para 1.200. Se cada um tivesse um filho, já iriam para 1.800 pessoas. Segundo estimativas aí, que era uma população de 2 milhões de pessoas que estavam ali. Mas quando o povo saiu do Egito, após 400 anos de escravidão, e chega ao Monte Sinai, e Deus fala para Moisés: eu quero que faça um santuário para mim. Deus queria estar no meio do povo. Deus se fazia presente naquele tabernáculo. O tabernáculo era formado por 3 partes, como nós falamos, né? O átrio, o lugar santo e os santos dos santos. No Monte Sinai, simboliza a morada e a presença divina de Deus. Nas Escrituras, subir a este monte representava o anseio humano pela intimidade com o Criador. Às vezes nós vamos ouvir alguns irmãos dizer: olha, vamos orar no monte. Nós vamos orar no monte, vamos lá, vamos estar orando, vamos para o monte. Amado, onde é o nosso monte hoje? Pode ser dentro da tua casa, pode ser aqui nesse local aqui. Aonde você estiver em sintonia com Deus, no seu particular, você faz aquele momento seu particular, você para com Deus. Só que o tabernáculo um dia se desfez. Davi vai falando ali com o Senhor: Senhor, quem poderá morar? E Davi relata aqui 10 qualidades de quem pode estar com Deus, que é do versículo 2 ao versículo 5, parte A. E vai descrevendo aquele que é íntegro, aquele que é justo, aquele que não fala mal, aquele que não mente, aquele que não usa de suborno. Esta mensagem vem totalmente contrária aos nossos dias de hoje. Eu vou dizer, eu estou reprovado aqui, pastor, para entrar nesse meio. Por quê? Será que eu já aceitei suborno um dia? Será que eu fui íntegro um dia? Será que eu tenho sido justo? Será que realmente a minha vida está condizendo com o que Deus quer? Pensa aí no seu íntimo. O que foi que você fez que você, puxa vida, eu preciso melhorar daqui. É impossível ao ser humano cumprir os 10 mandamentos. E aqui vem falando dos 10 mandamentos. É impossível ao ser humano obedecer os 10 mandamentos e dizer assim: eu cumpro ao pé da letra. Aquele jovem, quando tem um encontro com Jesus, diz: Senhor, o que é preciso para me dar o reino do céu? Olha, tem os mandamentos, aí eu cumpro desde garoto. Eu ia para a IBT lá na Igreja Batista em São Joaquim. Eu sempre não pedi um culto. Que bom. Tudo isso eu tenho obedecido, os 10 mandamentos. Que legal, que bom você ter feito isso. Então agora você pega os seus bens materiais e divide com os pobres. A Bíblia relata que aquele jovem saiu triste, que ele tinha posse. Então, o que Deus quer de nós? O que Deus quer que nós façamos? Nós vamos conseguir obedecer ao pé da letra? Não. O dia que nós estivermos em sintonia com Deus e não falhar em nenhum dos propósitos de Deus que diz na palavra dele, sabe o que ele vai fazer comigo, com você? Quando nós estivermos alinhados, ele vai fazer isso aqui: vem comigo. Deixa eu te tirar antes que você tropeça ali e vai se sujar. Mas, um dia esse tabernáculo, Davi queria construir um tabernáculo em alvenaria. Aí eu vou levantar e Deus disse para ele: Davi, não. Você não vai fazer o tabernáculo. Senhor, mas eu posso. Davi, não, porque você é homem de guerra. Davi era homem de guerra. E Deus amava Davi. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, apesar do que ele era.
Ele foi tanto pecador quanto eu, quanto você. Errante quanto eu, quanto você. Espera aí, Davi, errante pecador? Sim. Mas ele tinha temor a Deus. E quando ele errou, ele reconheceu o seu pecado, foi chamado a atenção e pediu perdão a Deus. E é o que nós devemos fazer. Quando nós erramos, pecamos, eu tive um erro ali. Poxa vida, o socorro foi bom demais. A proposta que eles me fizeram. Por isso que eu digo que vem na contramão no nosso dia de hoje, que a gente está vendo tantas coisas erradas no nosso meio político, que dá vergonha de ser honesto. Puxa vida. Pode dar até vergonha, mas vale a pena ser honesto. Mesmo que vamos ser taxados de trouxa, mesmo que vamos ser taxados de, você é bobo, todo mundo faz, mas não sou todo mundo. E Davi relaciona aqui esses 10 pontos, trazendo a nossa conduta, mostrando a nossa conduta. Mas, no versículo 5, ele vai dizer, quem faz todas essas coisas nunca será abalado. Gente, nós temos passado por muita luta. Cada um aqui tem a sua luta pessoal, luta familiar. Mas o que Deus quer que nós façamos? Está nas mãos dele. E Davi compõe esse salmo e depois lá na frente ele diz, eu vou levantar o tabernáculo, Senhor. Eu vou fazer agora de alvenaria, do bom e do melhor. Deus diz para ele, não, você não vai fazer. Quem vai fazer isso é seu filho, Salomão. E a nossa pergunta ainda é, quem é que poderá morar no tabernáculo? O tabernáculo móvel foi extinto por volta do século X. E o rei Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém. Mas o templo de Salomão foi destruído pelos babilônios em 1586 a.C. Puxa vida, o templo foi destruído. O povo acabou se corrompendo. Em vez de estar ali buscando a direção de Deus, faziam a sua vontade. Se prostituindo. E lá, quando se prostituindo, eles adoravam outros deuses. O objetivo do primeiro tabernáculo perdeu seus valores, porque o povo deixava de adorar a Deus e buscava outras divindades. Porém, Deus, em sua onisciência, prepara um sumo sacerdote, porque é impossível que o ser humano possa fazer algo para que seja salvo. Nós não temos condições de nos salvar. Por mais que eu possa orar pela sua vida, eu não vou poder te salvar. E se não tomar cuidado, vamos cair no primeiro buraco, eu e você. Mas hoje, através de Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. Através de quem? Do sumo sacerdote. Nós cantamos aqui, conselheiro maravilhoso, príncipe da paz, Pai da eternidade. Isaías profetizou que teríamos um rei, e o seu reino seria eterno. Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo que iria nascer um menino. E o seu nome seria o que? Maravilhoso. Deus forte. Príncipe da paz. E falando já da figura de Cristo que iria vir. Então, e esse seria o nosso sumo sacerdote, através de Cristo, que é Jesus Cristo. E Efésios 2, 18, vai dizer, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em Espírito. Que Espírito é esse? Através de Cristo, nós temos acesso ao Pai. O pessoal só tinha acesso a Deus através do sumo sacerdote que entrava lá no templo e no tabernáculo para poder fazer a oferta do sacrifício e falava com Deus. Mas hoje nós temos esse livre acesso. Olha que maravilha, olha que privilégio nós temos hoje. Livre acesso ao Pai através de Cristo. E quem vai falar no nosso coração? Através de nós, o Espírito Santo do Senhor.
E a palavra de Deus vai dizer que, quando nós tomamos uma decisão por Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós tomamos essa decisão, o Espírito Santo do Senhor vem fazer morada no nosso coração. E nessa noite, aqui eu creio que todos nós já tomamos essa decisão por Jesus Cristo. Tiago, eu peço que você fale com a sua mãe agora, Tiago. Ou para ela entender o que eu vou dizer aqui, por favor. Nós temos que ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, para que nós possamos ter acesso a Deus. Sem Jesus, não tem como nós chegarmos a Deus. Eu digo mais. Eu agradeci a Deus antes de me converter pelas coisas erradas que eu fazia. E Deus te ouvia. É graça e misericórdia na vida do povo que não tem Jesus. É a graça e misericórdia dando um tempo. Às vezes nós vamos dizer, puxa vida, rapaz tão bom, morreu. O outro tomou 20 tiros para vivo. Fazendo tudo errado. É graça e misericórdia na vida do ímpio. Quando eu era um ímpio, era a graça e misericórdia de Deus na minha vida, como é na vida de hoje, daqueles que não aceitaram Jesus. Um dia Deus teve misericórdia de mim e de você. E por que não teve pela vida do ímpio? Então esse Espírito, é o Espírito Santo do Senhor. Hoje nós não precisamos entrar no tabernáculo para poder chegar diante de Deus. Hoje nós temos acesso direto com Deus. E o tabernáculo hoje, sabe quem é? O tabernáculo hoje sou eu e você, que quem habita dentro de nós é o Espírito Santo. Então esse tabernáculo, nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar dele. Andar em retidão com a palavra do Senhor. Andar em retidão com o que Deus quer de nós. E não é difícil. Por isso, quando Davi diz, quem poderá entrar no teu tabernáculo? Quem poderá estar no teu monte santo? Hoje, nós podemos estar, sim, na presença de Deus, através do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16 diz, não sabei que vós sois o templo, o santuário de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita, ali diz em vós, vou dizer, em nós. Então, só podemos fazer parte desse tabernáculo quando temos esse encontro com Jesus Cristo. E nós já tivemos esse encontro, louvado seja Deus. Algo que realmente o Velho Testamento sempre apontava que viria o sumo sacerdote. No Salmo 110, 4, diz sobre a vinda do sumo sacerdote. No livro de Zacarias, capítulo 6, versículo 11 ao 13, nos fala ali também. E no Novo Testamento, na 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 ao 10 vai nos dizer assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois a Escritura se diz: vede, põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para o descrente, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como principal de esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra para o que também foi destinado. Mas vós, eu vou dizer, mas nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciei as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Antes era povo, mas agora sois povos de Deus. Antes nós estávamos no mundo, éramos um povo. Olha que privilégio, hoje nós temos o sobrenome Cristo. Nosso sobrenome hoje é Cristo. Antes não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcanceis a misericórdia do Senhor. Então, que nós possamos realmente morar no tabernáculo do Senhor. Quem entrará? Aquele que é justo, aquele que é digno. Ah, mas eu tenho que cumprir tudo que está aqui na palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus nos exorta, nos ensina e nos pede para que nós possamos obedecer o que Deus nos pede. E os mandamentos deles não são pesados. Se nós obedecermos e termos algo dentro de nós que vai nos dar um atleta, o Espírito Santo. E nessa noite, eu quero falar com a Massai. Massai. Você fala com ela, Tiago, meu sinal aqui ainda não. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você quer? Presidente, por favor. Eu não lembro o nome do irmão ali. Seu nome é? Douglas. Eu lembro aqui do seu batismo. Pastor Isidro, a Massai, minha cunhada, mãe do Tiago, só medalha. Maiara, a avó da Elis. Naquele momento que nós estivemos no Uruguai, meu irmão, o esposo dela, veio a falecer no dia 7. Eu estaria retornando no dia 9. 8. Então, é algo assim que eles aceitaram uma vez em conversa Jesus. O que eu estou reiterando nessa noite? Ela é surda, mas o Tiago falando com ela, ela entende os sinais. Então, eu gostaria que o pastor nessa noite estivesse orando por ela, por essa decisão. O Espírito Santo, ele sabe Libras melhor do que nós, sabia disso? E fala ao coração dela. Ele é o nosso instrutor, ele é o que sabe todas as coisas. Que Deus possa falar no coração dela aquilo que nós, como humanos, não podemos. Vamos ficar de pé, irmãos. Irmãos, nosso querido Vladimir, familiares, tem feito a parte deles. A nossa parte qual é? Semear. Semear através do testemunho, semear através de obras, como essa que hoje ele nos mostrou aqui. Pode estar na cozinha, pode estar lavando um banheiro, pode estar mexendo uma massa para poder levantar uma parede, ajustar uma porta. O que importa é que nós semeemos. Quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Espírito Santo leva. Vocês sabem que muitas vezes eu estou orando. Eu não sei você, eu sou meio doidão, sabe? Muitas vezes eu estou orando, eu estou conversando comigo mesmo e é tão acelerado, estou tão acelerado, tantas coisas que eu quero dizer que eu não consigo expressar em palavras. Já aconteceu isso com você? Quando acontecer isso com você,
faça aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, o que é, pastor? Vou te dizer agora. E nós vamos orar por isso agora aqui. Senhor, a tua palavra diz que o teu Espírito leva com gemidos inexprimíveis tudo aquilo que está aqui dentro. Eu não consigo colocar em palavras, mas o Senhor está assim. O Senhor está vendo o que eu estou sentindo, o que eu quero dizer. Eu estou dizendo, eu estou acelerado. E a minha alma está desperta nesse momento e eu peço que o Senhor leve, que o teu Espírito leve. O Espírito leva. O Espírito Santo, ele é o nosso professor, é o nosso ajudador. Lembram disso? Ele é o consolador. Ele é aquele que nos faz lembrar de todas as coisas. Ele é aquele que ministra. Ele é aquele que se entristece. Você falou muito bem aqui hoje. Nós somos o tabernáculo, nós somos o santuário, nós somos o templo do Senhor. O nosso corpo. Então, nós temos que tomar cuidado com o nosso corpo, cuidar bem do nosso corpo, cuidar bem da nossa mente, cuidar bem dos nossos pensamentos, da nossa conduta. Isso nos leva à santificação, chamado também na Bíblia de desenvolvimento da nossa salvação. Então, nós vamos orar agora pela Massai. Jesus sabe o que vai no íntimo dela. Ela está vivendo um luto. Quando você perde alguém muito próximo, a gente sabe o que é. Vocês sabem que, por vezes, eu sou chorão, sabe? Eu pareço ser bem austero, né? E sou um pouco, sim. Mas eu sou chorão. Vocês sabem que, por vezes, eu sinto um pouco da dor da minha mãe. Eu sinto um pouco da dor da minha sogra. Deus tem me dado a oportunidade de sentir a dor do outro. Pela falta da minha esposa. Nesse tempo em que ela está cuidando da minha netinha nos Estados Unidos. Então eu sinto a dor da perda. Eu sinto a falta da pessoa. E eu, quando sinto essa falta, e às vezes ela é assim, e quando a gente sente falta, dói, né? Não dói? Dói. Aí eu falo, Senhor, põe a tua mão sobre a minha mãe, traz o consolo para ela, a força que ela precisa, traz o consolo sobre a Massai, porque o luto dói. A saudade, ela não passa. A saudade ameniza, mas ela não passa. Mas ela já ouviu, na linguagem dela, e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele trabalha de formas distintas e diferentes para todas as tribos, raças e nações. Deus é maravilhoso. Aleluia. Louvado seja Ele. Amém? Amém. Outra coisa que você falou, que eu gostei muito, eu gostei de tudo. Mas eu gosto muito de bater nessa tecla, né? Precisamos subir um monte. Nós precisamos subir um monte mesmo. Vocês têm que frequentar, nós temos que frequentar um monte. Vocês sabem que o meu escritório hoje, no meu apartamento, ele tornou-se um lugar santo. Ele é o meu monte. Eu tenho o meu lugar, a minha mesa, o meu lugarzinho de sentar. E quando dá 3 e pouco da manhã, ele me desperta. Oi, vamos lá? Então 3 e pouco, às vezes 2 e pouco, às vezes 4. Mas sempre me desperta. Porque ele também sabe do meu corpo como é que está. Ele cuida da gente. Gente, que delícia a gente poder estar no monte. Que você crie o seu monte. Um lugar aonde você possa santificar aquele lugar ali. Um lugar de encontro com Deus. Um momento com Deus. Nós vamos orar para Massai. Tudo bem? A palavra de Deus, nós somos descendência de Abraão. E a palavra de Deus diz que aquilo que nós abençoamos, abençoado está. Então, quando estendemos a mão em direção a alguém,
é algo muito sério. Então, se você sentir o desejo de abençoar esta vida, você vai estender a sua mão em direção a ela. E você vai abençoar a vida dela agora e vai orar comigo em concordância. A palavra de Deus diz que quando estamos em concordância, aquilo que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. Isso é mundo espiritual, é poder espiritual. E nós temos que tomar posse disso. São verdades. Vivemos muitas vezes em ritualismo. Nos acostumamos com rituais. Não. Isso é um negócio sério que nós temos que praticar. Vamos orar em concordância? Senhor, nós te adoramos. Nós te bendizemos. Te agradecemos pela tua palavra proferida pelo teu servo. Agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E agradecemos pelos cânticos. Como eu gostei de cantar esse cântico hoje sobre todo nome. Há muito tempo eu não cantava. E obrigado porque o teu nome está acima de todo nome. Obrigado por Jesus. Obrigado por tudo aquilo que ele conquistou para nós na cruz. E obrigado, como disse teu servo, com muita propriedade, o sobrenome que temos, todos nós. Porque nós temos a marca de Jesus. Pai, tu conheces o coração de Massai. Tu conheces a sua alma. Ó Deus querido, ela é uma mulher, a tua imagem e semelhança. E Jesus também morreu na cruz por ela. Morreu por toda a humanidade. Senhor, eu sei que ela tem ouvido durante toda a sua vida, ela tem ouvido do Evangelho. Ela tem ouvido sobre a pessoa de Jesus. Que o teu Espírito Santo agora possa, Senhor Deus, trabalhar na mente, no coração de Massai, convencendo-a de uma forma doce. Que o Senhor possa agora, nesse momento, abraçá-la. Que ela se sinta abraçada pelo Senhor. E, ó Deus, ela levantou a sua mão. Vladimir fez uma pergunta para ela. Cada um de nós tem um entendimento, cada um de nós tem uma forma de entender, mas em nome de Jesus, confirma esta decisão de Massai neste momento e sela ela com o teu Espírito Santo da promessa. Abençoa esta vida, Senhor. Consola essa vida. Fortalece o seu espírito e alegra o seu coração por aquilo que o Senhor já está fazendo neste momento e nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, abençoamos Massai, abençoamos sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu que agradeço. Ainda tem água aqui, gente. Tem mais 2 copos, hein? Vamos continuar? Quem foi abençoado com essa palavra? Amém. Quero agradecer mais uma vez Vladimir pela palavra trazida, pelo testemunho que muito nos edificou nesta noite. E no próximo domingo nós continuaremos dando uma continuidade nisso, que nós vamos falar sobre um personagem muito conhecido, chamado Esther. Nós vamos falar sobre fidelidade. Até onde vai a nossa fidelidade? Fico aqui grato a Deus por esse tempo que estamos aqui juntos. Mais uma vez, obrigado. Vladimir, que Deus continue abençoando sua vida, sua família. E tudo você prospere. Amém. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor acompanhe você, sua esposa, todos os seus, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho amado,
que a consolação e a instrução do Consolador, do Espírito Santo, querido e maravilhoso, repousem de forma abundante sobre a primeira igreja batista em São João Primo e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Lucimara mandou um abraço para todos com muita saudade. Tá bom? Deus abençoe vocês.